Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Nossa live. Tudo bem com vocês? Como é que estão passando nesse feriado prolongado? Que maravilha, né? Um feriadinho bom pra gente. Deixa eu ver aqui quem tá chegando. Boa noite, Shelly. Boa noite, Marcelo. Laurinha. Deixa eu ver se a Laurinha já tá por aí. Aí, se o pessoal puder já ir comentando de onde vocês são, para eu ir me familiarizando, conhecendo um pouquinho vocês. Janilde, boa noite. Boa noite, Shelly. Não sei se todos me conhecem, já vou me fazendo uma breve apresentação. Boa noite, Marcelo, vi que chegou aí. Então, para quem não me conhece, é a primeira vez que está participando aqui com a gente. Eu sou Fernanda Tupinambá, sou nutricionista e sou portadora do diabetes tipo 1. E o objetivo dessa live hoje é trazer realmente a proximidade com outras pessoas também que têm a mesma condição, né, de saúde. Então, essa é uma condição crônica, né, o diabetes tipo 1, mas que a gente aí consegue levar com o tratamento adequado. Olha, de Distrito Federal, que legal! Seja bem-vindo, Marcelo. Então, que consegue ter uma vida saudável, uma vida tranquila, né, com o tratamento adequado e sem aí tantas limitações, né, porque hoje a gente vê muito que o diagnóstico do diabetes acaba limitando muitas pessoas, seja por falta de informação adequada, seja por um tratamento inadequado, né? Então, o objetivo é realmente levar a informação de qualidade e perceber que informar as pessoas que sim, é possível sim viver aí numa boa, né, com responsabilidade, apesar da condição. Então, não sei se a Laurinha tá ali, vou chamá-la para a gente começar o nosso bate-papo. A Laurinha tá chegando. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, graças a Deus. E me escuta bem? Sim. Ah, maravilha! Então vamos lá, pessoal. Eu não conheço Laurinha pessoalmente, a gente ainda não se conheceu pessoalmente, né? Tenho certeza que não vai faltar oportunidade. Mas fico muito feliz por você ter aceitado o meu convite para a gente bater um papo, né, sobre o diabetes e mostrar para o pessoal que sim, a gente tem uma vida bem bacana, né? Com certeza. Limitação não existe aqui. Isso, boa noite. Ah, que linda! Débora chegou, a Márcia também. Boa Oi, pessoal. noite. Boa noite. Então, posso te chamar de Laurinha? Estou chamando, nem sei, nem perguntei se posso. Você pode ser. Ah, então tá bom. Laurinha, por favor, se apresente para o pessoal. Tá bom. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Meu nome é Laura, eu tenho 20 anos. Eu fui diagnosticada com diabetes tipo 1 autônomo e desde então eu tomo insulina e eu coloquei a bomba de insulina em 2015. Aí eu uso Ah, que ela. legal. Ô, Laurinha, diz para mim uma coisa. Como foi para você receber esse diagnóstico? Como você descobriu o diabetes? Conta um pouquinho para o pessoal também entender como é que foi tudo isso. Uhum.
Eu descobri porque a minha tia ela tem diabetes tipo 2. E aí, eu era bem pequena, tinha 9 anos e de repente eu emagreci 20 quilos em uma semana. E Olha aí só. minha tia estava estranhando muito, muito. Ela falou, nossa, tudo isso em uma semana não é normal, né? E aí ela foi percebendo que eu ficava bem cansada, assim, sem energia nenhuma, muita água, muitas vezes no banheiro. Aí eu comecei a perder apetite, não queria comer muito. Aí ela foi percebendo, assim, ela falou assim, nossa, que sintoma esquisito, né? E aí ela Sim. acordou, eu tava ainda dormindo e ela resolveu medir a minha glicemia. Aí, eu tava em jejum, ainda não tinha comido nada, e tava 375 em jejum. E foi quando a gente Tava super descobriu, assim, alta. ela foi correndo comigo pro hospital, porque eu não tinha nenhum indício, né, até então. E ela Sim. ficou diabética tipo 2 na idade, né? Ela já era idosa, então a gente foi correndo pro hospital, aí foi uma bateria de exame para ver o que estava acontecendo, e aí veio o diagnóstico, e desde aí eu comecei a tomar insulina. E aí, com quantos anos você tinha, perdão? Quantos anos Eu você tinha 9. tinha quando teve? E aí fez todo esse acompanhamento, começou o tratamento com insulina, e aí já logo no começo já começou a sentir a melhora, né? Com o E aí tratamento melhorou. adequado. A gente ainda estava se adaptando à insulina, porque eu comecei tomando a insulina regular, só que ela não fazia nenhum efeito em mim. Aí eu troquei para uma log. Aí foi quando começou Sim, assim a dar certo. Aí eu tomava a NPH e a uma log na seringa. entendi. E aí ficou quanto tempo nesse tratamento de seringa? Bom, ficou assim uns 3, 4 anos, aí eu passei para caneta, mas eu também não me adaptei Sim, muito, porque eu ia muito internada com cetoacidose. Por mais que eu ah, tomasse insulina, sempre eu estava com cetoacidose. E aí o meu médico falou, pode ser alguma infecção, porque insulina você está tomando. Aí fez sim, mais exame, não era nada, até que a gente descobriu que era pouca quantidade de insulina que eu estava tomando para que eu precisava. Aí, na entendi. época, a bomba de insulina também era muito, muito nova. Aí ele ouviu falar, ele falou, quer fazer um teste com a bomba de insulina? No começo eu não aceitei, eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, como assim? Que é isso? Nunca ouvi falar. Aí ele falou, uma maquininha que fica no seu corpo. Eu falei, o dia todo? Aí ele, eu fiquei assim, né? Eu falei, acho que eu não quero. E aí fica, bate aquela insegurança, né? De, mas como assim? Como é que eu tomo banho? Como é que eu durmo com o aparelho Nossa, conectado em mim, né? foi muito isso que eu falei, gente, como é que eu vou pra escola? Na minha cabeça era uma máquina muito grande. Aí eu fiquei, como é que eu vou pra escola? Como é que eu vou fazer as coisas? Aí eu fiquei morrendo de medo, eu falei que eu não queria. Até eu ser Hum, internada mais umas 3 vezes por cetoacidose. Aí eu também já não tava aguentando mais, eu falei, tá, vamos ver o que vai dar. Aí a gente colocou, tem o teste de um mês da bomba, né, que você vê se você se adapta. E aí eu não queria nem devolver a bomba do teste, né, que pra mim foi incrível. Aí eu falei, eu quero. sério. E aí, mas me conta, e aí você colocou, lógico, essa fase de adaptação, foi aprendendo a lidar, porque também tem muita gente que pensa, coloquei a bomba, não preciso fazer mais nada. Não é bem assim, né, Laurinha? Tem a fase de É, adaptação, tem que aprender a lidar, não é? eu passei semanas vendo vídeo das pessoas ensinando como usa, como coloca, porque aí eu vi um vídeo de uma menina colocando o catéter, eu falei, nossa, mas a gente coloca sozinho. Aí fui vendo, aí chegou o dia de pôr, eu tava muito nervosa, muito, porque eu achei que o catéter doía. Eu tava 24 horas com você, né? Eu falei, nossa, deve doer muito isso aí. Aí colocou, eu vi que não doía, não me incomodava, aí eu fui me adaptando mais à rotina com ela, né? Eu fiquei, qualquer coisinha, no começo era muito esquisito, porque eu esquecia de colocar o carboidrato. Aí eu esquecia de medir. Aí eu ficava, meu Deus do céu. Aí
no Não vou finalzinho, dar conta, né? aí foi uma Mas loucura, e assim. aí, A gente amou ela. eu posso imaginar. E aí depois também que pegou o jeito e falou, não, agora eu não vivo sem, né? Nossa, Acostumou. aí o nosso vai ter que devolver a bomba do teste, né? Pra gente entrar com a definitiva. Aí eu falei, tá, mas não posso ficar com a do teste até a bomba chegar. Queria ficar com ela. Ai, que legal. E hoje, Laurinha, assim, você né, você fez a escolha, optou por usar a bomba, você diria que hoje você leva uma vida, assim, com diabetes de uma forma mais leve e tranquila, não é? Com certeza. Parece outra coisa, assim. Quando a gente se adapta a um tratamento específico, eu não vejo dificuldade, né? A gente é acostumado, a gente acostumou. Mas é sempre aquela rotina, né? Não é só a gente que decide, tem que entrar em acordo com o médico para se Sim, adaptar. toda a equipe de saúde que te acompanha, né? E, Que legal. E me conta uma coisa, quando você colocou, os seus amigos, eles ficaram perguntando, ficaram todos curiosos, falando, nossa, como que é isso? Deixa eu ver, como é que funciona? Como que foi isso? nossa, eu cheguei na escola, num dia eu tomava insulina com a seringa, no outro eu tava com uma bomba. Aí eles estranharam muito, assim, Nossa, que é isso, né? né? Eles até chegaram a perguntar se tinha piorado o meu caso. Eles acharam, nossa, você vai ficar com isso? Eu falei, vou. Aí eles falaram, ah, tipo, mas machuca? Era sempre aquelas perguntas. Uma vez eu tava na aula de educação física e um menino tava jogando futebol, acertou bem no meu catéter. Ele ficou Ai, desesperado. Ele ficou muito não sabia o desesperado. que que fazia. Nossa, ele chama a diretora correndo, assim. Ele ficou, ai, desculpa, eu acertei a bombinha dela. E aí, daí deu tudo certo. Eu, assim, às vezes o meu problema maior é enroscar na porta, que eu puxo com tudo. Aí quase arranco o catéter, mas o resto é tranquilo. Mas são coisas do dia a dia, né? Por exemplo, eu uso livre, né? Eu não uso bomba. Mas eu tenho que tomar um cuidado, que vira e mexe também, eu esbarro com o sensor na maçaneta da porta, no Aham. box do banheiro. Nossa, já soltou ele no box do banheiro. Aí eu falei, eu não acredito no que eu fiz. E isso nos primeiros dias, eu acho que eu tava com 2 dias de sensor. Essas coisas acontecem. E no banho também, na hora de secar, passei toalha rápido e também já descolou. Então essas coisas são os perrengues diabéticos, né, que acontecem. Mas e faz parte, né? Faz parte. E no fim dá tudo certo, não é? E aí, uma coisa que eu queria saber, assim, de você, da sua vida pessoal. Quando se fala em diabetes, no seu ciclo de amizade, assim, você virou a referência para conversar sobre, para educar o pessoal? Como é que... Aham. Toda vez que surge alguém, tipo, diferente, assim, no pessoal fala assim, ai, meu avô ou minha tia tem diabetes. Aí o pessoal aponta pra mim e fala, eu também tenho. Aí eu fico olhando assim. É isso mesmo, já chama para conversa e já vai ensinando, né? Porque daí o pessoal começa a falar, porque a sua diabetes é daquela mais forte. Você escuta É, isso também? Eu escuto muito isso. Da sua é a mais forte? é daquela Nossa! Mas você pior. toma insulina. É daquela pior. Isso, eles falam. Nossa, a sua é séria, né? É desse jeito. Exatamente. Mas aí Eu é só tudo pergunta oportunidade bastante. também. Oi, perdão, pode falar. O pessoal pergunta bastante, principalmente com a insulina, né? Quando a gente fala que a gente tem diabetes, o pessoal, você toma insulina? Nossa, tão novinha. Eu fico meio assim, né? É desse jeito. E, Laurinha, eu tava vendo, tava te acompanhando no perfil, acho que a gente tem, me corrija, mas a gente tem, esse ano você faz 11 de diagnóstico, é isso? 12. 12, então, eu olhei, aí eu falei assim, nossa, a gente tá em quase o mesmo tempo de diagnóstico, e que esse ano eu tô completando 11.
e aí eu vi e falei, que legal. E eu queria saber um pouquinho, queria que você contasse pra gente como que é essa sua fase de escritora, como surgiu? Eu vi que você tem um livro, e eu queria que você contasse um pouquinho, eu achei muito legal, muito legal. Eu queria que você contasse um pouco pra gente. Tudo começou. Eu sempre fui apaixonada em livros, em escrita. Eu sempre amei, assim, desde pequena. E aí aconteceu muita coisa da minha vida pessoal. Aí, quando eu fiquei doente, assim, doente, né? Quando eu fui diagnosticada, eu também fiquei muito com isso na cabeça, né? Eu falei, nossa, eu gosto tanto de escrita, eu também aprendo todo dia, alguém sempre acaba me ensinando um pouco mais. Ou eu também acabo ensinando outra pessoa. Aí eu falei, por que não escrever, né? Eu tenho uma mãe com transtorno de personalidade borderline, então eu fiquei muito assim, né, no que escrever. Aí eu falei, vou escrever livro. Aí eu contei um pouco da minha história, contei um pouco sobre ela, contei um pouco sobre a diabetes. Aí o pessoal gostou muito, assim, eu não esperava que ia acontecer tudo isso. Nossa, muito amigo, assim, olhou e falou, nossa, eu não sabia, me deu o maior apoio do mundo. Aí eu fiquei, continuei escrevendo, nunca mais parei, assim. Olha só que legal. E quanto tempo faz que você já escreve? Eu escrevo desde 2016. Olha que legal, que bacana. Muito legal. E aí, eu acho bacana que a proposta, né, de conversar mesmo, eu estava falando com o pessoal no começo, né, de mostrar que a gente, sim, nós temos diabetes, assim como eu tenho, você, né, com diabetes tipo 1, mas a gente continua, é uma condição crônica, mas se a gente cuidar, tiver o tratamento adequado, tiver a educação, né, em diabetes, e a gente consegue ter uma vida, né, tranquila, seguir os nossos projetos, né? Eu fui para a área da nutrição, gozado assim, né? Que depois do meu diagnóstico, falei, nossa, eu preciso, além de aprender, eu preciso também levar a informação, ajudar outras pessoas na mesma condição, porque não é o fim da linha, né, o diagnóstico. Tá certo que não é fácil, não foi fácil para mim, não foi fácil para você, não é fácil para ninguém receber um diagnóstico de doença crônica, né? Sim. Mas não é? E é natural, assim, no começo eu também tive a negação, né? Não, o exame tá errado, não é comigo, por que comigo, né? Então tem tudo isso, eu acho que até, né, acaba fazendo até parte do processo. Mas, e aí eu falei, tirei disso, né, dessa surpresa da vida, né? Eu tirei meu propósito, né? Aí eu fui estudar nutrição, fui entender melhor como que ela pode me ajudar, e aí depois disso fui estudando, estudo, para quê? Para poder ajudar também as pessoas a entenderem e conseguir ter um melhor controle, um menor manejo do diabetes. E legal também que você também foi para uma outra área, também está levando informação, fazendo o que gosta, né? Escrevendo, e isso é tão bacana, né? Então, que a gente possa. A pessoa cria página, assim, conta um pouco da vida dela, a experiência dela. Eu acho isso muito legal, porque compartilha com muitas pessoas. Eu conheço um monte de gente, assim, através disso. É tão legal, eu acho tão interessante. E a gente vai conectando mesmo, né? Todo dia tem uma mensagem, uma pessoa fala alguma coisa, às vezes a gente leva alguma informação e fala assim, nossa, eu não sabia, que legal, e pode ser assim? Pode ser. Eu recebi muito no começo, Laurinha, eu via muito que eu não tinha filhos ainda, né? Hoje eu tenho dois bebês, mas eu não tinha filhos. E aí, eu ouvia muito que eu não ia poder ser mãe, que eu não ia poder ter filhos, porque diabetes, que eu não podia ter filhos e tal. E eu vi isso muitos anos. E aí eu falei, nossa, mas como é isso, né? Não pode? Então quer dizer que não pode nada, né? Não pode nada. Né? Não pode nada. Aí eu falei, não, tem que ter um jeito, né? E aí eu fui atrás e graças a Deus percebi que realmente tudo
mito, né? Desde que a gente tem um controle, a gente pode, certo? Então, as pessoas, às vezes, só fala, ai, gente, tem alguém querendo falar essas horas. Tirei. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu não sabia, você tem 2 filhos e tem diabetes, toma insulina, pode? Eu explico, né? Eu falo, pode, desde que faça o acompanhamento, já tudo certinho, pode sim. Sim. Então, é um aprendizado constante, né, Laurinha? Você aprende todo dia também? Eu aprendo todo dia. Por mais que eu tenha Não quase 12 anos de diabetes, as pessoas falam, não, mas você pode fazer isso, você pode ter filho. Eu falo, gente, é uma vida normal, assim. Meu medo é que eu sei que passa, né, de geração em geração, é mais fácil, assim. Aí eu fico pensando, nossa, e se eu tiver um filho mais pra frente e ele ter diabetes? Porque a gente se adaptou, sim, mas a gente não deseja isso a ninguém, né? Então aí eu fico com medo. Eu falo, nossa, e se um filho meu ter dificuldade? Porque a gente tem no começo, né? A gente sempre tem. A gente fica com dúvida. E aí o meu medo era sempre esse, assim, se eu tiver um filho e acabar ele tendo diabetes também. Aí eu morria de medo, mas é uma coisa que se acontecer, a gente também não pode evitar, mas é educar o máximo, né? Falar que pode, falar uma vida Hoje normal. em dia, sim, hoje em dia sabendo, compreendendo, né, tendo entendimento da condição, né, tudo é possível. Eu costumo dizer que tudo é possível. A limitação, muitas vezes a gente fica focado no problema. E não pode ser assim, né? A gente fala para mim assim, nossa, mas você fala tão tranquilo que você tem diabetes, parece que gosta. Eu já ouvi falar isso. Eu falo, nossa, gente, mas parece que gosta, né? Ai, meu Deus. Falei, é uma condição, né? Mas eu quero levar leveza. Se eu ficar focando no problema, daí não dá certo, né? Fica mais pesado. Quando a gente é criança, tipo, os adultos se preocupam mais, né? Tipo assim, ai, não pode convidar ela pra festinha porque ela tem diabetes, aí tem medo. Mas quando a gente fica mais adolescente, a gente entende, a gente tem que começar a lidar com os outros, né? Sim, a gente já sabe o que o outro vai pensar, o que o outro pensa. Uma vez na sala de aula, uma menina da minha sala falou que eu me vitimizava falando para as pessoas terem dó de mim por eu ter diabetes. Aí eu falei, eu achei que eu perguntei pra ela, né, por que ela pensava isso. E ela falou assim, porque você fala pra todo mundo que você tem. Eu falei, não é mais fácil, assim, eu falar para as pessoas que eu tenho, porque se eu passar mal, vocês já sabem o que fazer, ou do que eu não contar pra ninguém e passo mal e vocês não sabem o que fazer. Aí ela ficou meio envergonhada, assim, de ter dito. Mas já também escutei bastante coisa. Posso imaginar. Não é, né? Eu acho que assim, é um direito da pessoa também, né? Falar ou não falar, né? É um direito. Mas eu também sempre fui assim, eu sempre fui de falar. Eu sempre fui de falar. E quando eu não falo também, o povo vê o sensor no meu braço e fala, moça, aí já aconteceu, fala pra mim, ô moça, aí me cutuca assim, eu olho pra trás e falo assim, moça, tem um negócio grudado no seu braço, posso tirar? Não tira não, deixa aí mesmo. Deixa aí, não precisa tirar não. Deixa eu tirar. Então, é assim, eu falo mesmo, com naturalidade, tá tudo bem, pergunto. Tem gente que ainda, né, não sabe e fala assim, esse aí é o que aplica insulina? Eu falo, não, explico, né? Que não é, que mede glicose. Aí tem uns mais curiosos que pedem para eu mostrar como é que é, e eu mostro, e tá tudo certo. Eu não tenho esse problema, não. Ih, capaz. Eu até gosto, porque daí já multiplica, né? Não é? Já fica sabendo do que se trata. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade para explicar para criança, né? Tipo, pequenininha, que é mais curiosa, assim, fala, que isso? Ou puxa o catéter, eu fico, Mas eu falo que é mais fácil, né? Eu falo, é um remédio que eu tenho que tomar. Aí a criança entende, né? Eles entendem,
E acho É mais fácil que pra eles a minha... aceitarem as crianças do que os adultos, né? Eu acho isso muito engraçado. Eu tenho o exemplo aqui, o meu, né? Minha filhinha tem 3 anos, a maior. Daí ela fala pra mim assim: olha, mamãe, olha, ela vem pro Libre e fala: olha o seu aparelhinho aqui, vamos ver quanto é que tá? Ai, Ela me ajuda, uma belezinha. E na hora de insulina ela também fala: ah, mamãe, vai tomar um remedinho pra comer, né? Eu falo: filha, isso, é mais Aí fácil. ela entende, só que daí outro dia eu vi ela observando, ficou olhando pra mim, daí eu falei: o que foi, filha? Ela falou: mamãe, por que tem que tomar? Eu tenho que tomar esse remedinho? Eu falei: não, filha, você não precisa. Daí ela falou pra mim assim: mas por que você tem que tomar? Daí eu expliquei pra ela assim, né? Falei: mamãe precisa tomar toda vez que vai comer pra não ficar doente. Aí ela falou assim: é pra não ficar doente, né, mamãe? Então tá bom, pronto. Entendeu? Curiosidade, né? Nossa, e aceita super bem. E como você falou, e tem muitos adultos, às vezes, assim, a gente sai, às vezes, para tomar um café, ou vai num restaurante e tal. Às vezes, no aplicar, né, pra gente é normal, né? Eu, meu marido, meus filhos e tal. Mas, às vezes, no aplicar, eu percebo que as pessoas me olham diferente, sabe? Assim, nossa, o que ela tá fazendo? Mas e tudo bem, eu vou aplicar mesmo, porque eu preciso comer e, né? E tá tudo certo. Se uma pessoa vem e pergunta, eu falo, né? Mas. De aplicar em público, assim, na época eu usava seringa. Teve problema? Nossa senhora! Eu apliquei insulina em um restaurante, assim, e pra mim era normal, né? Tipo, vou ficar aqui pra comer. E aí, ao invés de eu ir no banheiro, assim, eu apliquei em público, todo mundo olhou assim, eu já tava um pouquinho maior, eu tinha uns 12 anos. E uma moça chamou a polícia, falou que tinha uma adolescente se drogando em público. Chegou o segurança. Aí ele falou assim: você pode vir comigo? Aí eu achei muito estranho, né? Eu fiquei, Eu falei, que ligaram. Você tava sozinha? Eu tava com meu irmão e meu irmão tava pegando comida ainda, né? Ele tava se servindo. Eu já sentei e apliquei. Aí meu irmão estranhou, assim, a segurança, vinha falar comigo. Aí ele falou assim: que ligaram pra gente, falando de um. Não acusando, né? Mas é que viram você aplicar alguma coisa. Aí eu falei: moço, eu tenho diabetes, eu apliquei insulina. Ele ficou muito sem graça. Ele ficou: eu não sabia, desculpa, que uma moça ligou achando que tinha uma adolescente se drogando. Eu falei: quê? Gente, como assim? Gente, a gente acha que não acontece. E olha, você é um relato. Ainda ninguém chegou a falar para mim. Eles me olham estranho, né? No canto de olho, assim, cochicha. Mas, olha, um relato seu, né? Então. Depois é isso que a gente fiquei em público com a seringa. Eu fiquei muito com medo, assim. Aí, qualquer coisa eu ia ali no banheiro rapidinho e aplicava, para não as pessoas estranharem, né? Sim, e hoje ainda você segue isso, esse padrão? Você ainda não se sente à vontade por conta disso que aconteceu? Hoje em dia não, né? Tipo, se fosse a seringa, eu acho que sim. Mas a bombinha tá ali no corpo, eu acho que a pessoa já vai achar que né? Não, é tranquilo. E me diz uma coisa, com relação à alimentação, é tranquilo? O pessoal ainda fala para você assim: não, você não pode comer? Como é que é isso aí? Ai, nossa, todo dia um lugar diferente que eu falo: você pode comer isso? Você tem certeza? Eu fico: comer. Acho que a bomba também é um pouco mais fácil, né? Porque a bomba, você mede a glicemia, coloca carboidrato e ela faz o trabalho dela. Sim. Aí as pessoas e é ótimo, né? Você pode comer isso, mas é doce. Sabe? Eu falo: não, eu posso, não. E é isso mesmo. Todo dia, toda situação que acontece, a gente pode levar informação, a gente faz, não é verdade? Sim. Então, não pode comer? Posso sim, não tem essa, né? Quando eu fiquei diagnosticada, minha preocupação maior era o doce, né? Porque eu era criança e tudo que a gente ouve do diabetes não pode comer açúcar. Assim,
proibido, acabou, não pode. Aí eu fiquei muito desesperada, né? Eu ficava, não vou poder comer bolo, eu gosto muito de sorvete. Minha preocupação era essa. Até Porque a gente, sim, a gente de repente tá acostumado e não pode mais. Ah, poxa vida, né? Muito triste. É muito estranho, né? Cortou algo assim do nada. Sim, mas aí você foi aprendendo e hoje em dia tá afiada já. Tá mais de uma década, né, Laurinha? A gente Nossa, já tem que aprender. é quando eu falo que houve um pouco de falta de noção quando eu fui diagnosticada. Porque eu era uma criança e eles só falaram, você tem diabetes e vai aplicar insulina. Assim, não me explicou nada, eu nem sabia que era insulina, por ter 9 anos, né? Aí uma enfermeira veio falar comigo e falou assim, insulina é algo que você vai aplicar todo dia. Eu falei, como assim aplicar? Aí ela, com uma seringa. Aí eu fiquei muito assustada, assim, eu falei, o que tá acontecendo? Aí ela falou, dependendo, você toma 2, 3 vezes por dia. Aí eu fiquei meio assim, né? Ninguém me explicou mais nada. Ninguém me falou que Só era isso, só falaram isso pra você no hospital. Eu falei assim, você vai tomar essa quantidade e aplica. Não me ensinaram nem a aplicar a insulina. Aí eu fiquei meio assim, né? Eu falei, nossa, o que eu faço com isso aqui? Claro, que medo. E minha tia também, minha tia que tem a diabetes, né? Ela tem a diabetes tipo 2, então eu nem sabia aplicar também. Aí ela ficou muito desesperada. Ela falou, o que eu vou fazer? Eu aplico nela, eu levo ela no hospital, como é que funciona? Aí a enfermeira olhou pra mim e eu vou te ensinar a aplicar. Aí ela só ensinou a aplicar no braço. Ela não tinha me dito que podia ser na barriga, que podia ser na perna. Ela falou assim, aplica assim, ó. Aí ela aplicou em mim e eu fiquei assim, só isso? Eu falei, A primeira vez que meu aparelhinho de glicemia deu HI, por estar acima de 600, eu achei que o aparelhinho tinha quebrado. Eu fiquei muito confusa. Aí eu tomei a insulina NPH e fui dormir. Laurinha. Você riu? Mas não tem como, né? Eu podia ter entrado em conta, ter acontecido muita coisa, e ninguém me falou nada. Não recebeu a devida orientação, recém-diagnosticada. E aí, como você falou, olhou o aparelhinho, deu o raio, né? Olhou, não tá funcionando, tá quebrado. Cheguei a falei, tia, meu aparelhinho quebrou. Ela, por quê? Eu falei, porque apareceu letra, não apareceu número. Aí ela olhou assim pra mim e falou, vamos medir no meu. Aí ela mediu no dela também, HI. Aí ela, acho que quebrou os dois. Tem alguma coisa errada. Ela nunca tinha chegado também no HI, né? Dela chega no máximo 300 e baixa. Aí ela ficou muito confusa também. Ela falou, nossa, mas deu letra? Não deu número? O que é isso? Aí a gente foi dormir, assim, foi de noite, assim. Então, assim, isso reforça ainda mais, assim, a importância da informação, né? Que a gente tem, sim, que orientar, que educar em diabetes, porque realmente você precisa entender, né, a informação nesse caso específico, né, a informação que o glicosímetro te deu. Ainda mais por ser uma criança ali, que o adulto já... O adulto não entendeu, calcula você, né? Como é que faz? Não, nossa, eu lembro que minha tia ficou muito desesperada, assim, ela não sabia o que fazer. Porque diabetes tipo 2 dela é mais tranquilo, né? Tipo, não toma insulina. Sim, é diferente. O estresse sobe um pouquinho, mas cai. E aí ela ficou, o que eu faço? Alimentação. E eu que devo aplicar ou ela vai aprender sozinha? Então foi mais difícil para ela do que para mim. Claro. Aí as pessoas ficavam tipo assim, mas ninguém ensinou? Não, ninguém ensinou. Falaram aplica insulina e é isso.
Não é fácil, não, essa vida de diabetes tipo 1. No começo é difícil, depois você fica um pouco mais suave, né, Laurinha? A gente vai aprendendo. Abaixava muito, assim, eu não sabia que ela baixava de hipo. Ninguém me explicou também o que era hipoglicemia. Também não, não te explicar de hipo também. A única coisa que falaram toma isso aqui, insulina. Aí eu falei, tá. Na minha cabeça era só tomar isso. É como eu brinco, né? Eles disseram que diabetes tipo 1 é só tomar insulina. Aham. Eu falei, toma isso aqui. Beleza, né? Eu falei, tá bom. Aí eu que era hiper, que era hipo. Aí, nossa, a primeira vez que eu tive a glicose baixa, eu tinha aplicado a insulina e fui pra aula de educação física. Aí eu fiquei correndo, do nada fui pra trás assim e acordei no chão. Aí eu tava na diretoria, porque eu desmaiei, e aí a escola falou assim, fica calma que a gente tem uma ambulância. Eu falei, eu tava na aula de educação física até agora, o que aconteceu? O que aconteceu que eu não tô entendendo? Eu fiquei muito confusa, assim. Então, tremendo, suando. Errada, Até então, você não sabia, era tomar insulina. Então, daí você teve um episódio de uma hiperglicemia, que ficou a glicemia super alta, né? E até então você não sabia que também poderia ter uma hipoglicemia, que é quando fica muito baixa, né? Abaixo de 70, né? Já é considerada hipoglicemia. Então você também não sabia. Aí você descobriu nesse dia. Foi quando o SAMU, né, chegou. E aí eles vieram, falou comigo, você tem diabetes? Eu falei, sim. Aí eu disse, quanto tempo? Aí eu tinha umas 3 semanas de diagnóstico exato, né? Aí eu falei, umas 3 semanas? Muito recente. O que é hipoglicemia? Eu falei, não. Aí ele já viu que, tipo, ninguém me explicou nada. Aí ele falou, a glicose caiu muito, você tem que comer doce. Aí eu falei, mas até ontem eu não podia comer doce. Eu fiquei muito confusa. Aí ninguém me explicou nada. Como assim? Eu não posso comer doce, não. Ele falou, acontece, a glicose cai bastante, tipo, você sabe que ela aumenta. Eu falei, sim. Eu falei, então, aí tem o reverso. Ela cai. Aí ele me explicou que era hiper, que era hipo. Tipo, um enfermeiro do SAMU me explicou mais do que um médico que me diagnosticou, sabe? Eu fiquei meio... Aí ele te deu uma aula de educação em diabetes naquele momento, sim. Você com uma hipo, né? Pós-atividade física, insulinizada. Aí ele te deu uma aula de educação em diabetes, daí você falou assim, agora eu entendi. Eu fiquei meio muita informação, né, na hora. Eu falei, eita, não era só tomar insulina. Peraí. Na minha cabeça, eu falei, gente, mas não era só tomar insulina e não comer doce? O que é isso? O que tá acontecendo? Aí eu fui vendo, assim, né? Nossa, eu falei, que é isso? Como assim? Nossa, eu nunca imaginava que era tudo isso, sabe? Quando aconteceu de eu descobrir mais, tipo, que alterava a visão, neuropatia, foi mais uma bomba assim que caiu. Eu falei, gente, mas o que eu faço? Não pode fazer nada agora. Aí falaram também sobre os pés, da cicatrização, e eu fiquei, tipo, morrendo de medo de me machucar e não consegui cicatrizar uma ferida minha. Fiquei morrendo de medo. Isso tudo, né, nesse atendimento do SAMU? Não, foi depois que você foi aprendendo. Deu tudo no Ele falou, tem que tomar cuidado com o ressecamento da pele, os pés, a cicatrização. E eu olhando pra cara dele com quase 10 anos, não entendendo nada. O que é isso? Ô, Laurinha, mas diz pra mim, depois, nesse episódio aí, a escola chamou o SAMU e entrou em contato com a sua tia? Ela foi a escola ligou pra minha tia. Minha tia chegou desesperada. Tipo, por que ela desmaiou? Então, ela tinha achado até foi um susto pra ela. Demais, né? Ela falou, meu Deus, o que será que aconteceu? Porque até então, naquela época, eu não fazia contagem de carboidrato, né? Era aplicar insulina e vai viver.
Você trabalhava naquela tabelinha fixa de doses? Sim, Isso? sim. Era Que não- 3 insulinas. Aí meu médico falou, não é meu médico, né? Na época ele era. Ele falou assim, toma a insulina NPH de manhã e de noite e uma Uhum. regular de tarde. A gente não sabia que a regular ainda não fazia efeito pra mim. Aí eu tomava tipo, a regular de tarde e mesmo assim ela ficava alta. E ela ficava, tipo, Entendi. 400 e pouco, quase 500 e vai pra cima. Ela não abaixava. Aí eu troquei de médico, né, porque aí eu fui passada por endócrino, né, porque até então eu só tinha sido Sim. diagnosticada. Aí Tá. ele falou, não, mas essa insulina tá numa dose muito baixa, começou ali, e ele falou assim, parece que a regular não tá fazendo efeito, vamos trocar pra uma log. Aí trocou pra uma log e falou assim, vou passar a dose que você vai tomar dependendo da sua insulina. Assim, se tiver 200, você toma 2 unidades de insulina. Se tiver 500, 5. E foi assim. Você foi seguindo um padrãozinho, né? Aí foi começando a dar certo. Aí, do nada, ela começou a aumentar. E a gente achou que podia ser insulina NPH também, né? E não consegui. Uhum. Se eu já recusei uma, a outra também podia ser, né? E aí foi quando começou a dar episódio de cetoacidose. Porque eu tomava 15 de manhã de NPH e 18 à noite. Aí ele aumentou, chegou até 30 de NPH de noite e de dia, né? E mesmo assim eu tinha episódio de cetoacidose. Aí ele falou, vamos procurar outra coisa porque eu acho que as insulinas não estão funcionando. Foi quando eu também descobri que meu corpo podia rejeitar a insulina que eu tomo. Eu falei, nossa, o que eu faço agora? Menina, quanta coisa! Nossa, foi um turbilhão de informação assim muito rápido. Eu perdi muita aula, tipo, de escola. Eu estava entrando ali na adolescência. Eu fiquei, assim, 3 anos direto indo pro hospital. Assim, direto. Eu mal ficava na minha casa. Não via nada além do hospital. Foi quando ele viu a bomba e falou para eu fazer o teste. Aí, depois da bomba, eu fiquei um pouco mais com medo, assim, de fazer qualquer coisa e eu ter que voltar pro hospital. Aí eu fiquei um pouquinho com medo, né? Eu falei, se eu quebrar essa bomba, não vou ter outra. Aí muita coisa eu também não sabia fazer, porque eu passei mais tempo no hospital do que qualquer outro lugar. Aí eu não sabia, assim, a sala de aula da escola para mim já era diferente. Era muito mais complicado, né? Eu falei, nossa, e agora? Pessoas da minha idade que não tem diabetes e uma menina com diabetes na sala, muita gente, era 40 alunos, 50 numa sala, e eu ficava muito assim, o que eu faço? Nessa época eu também fiquei muito tímida, eu mais ficava no meu canto, assim, sem conversar com ninguém. Né? Eu ficava, tipo assim, só observando todo mundo, o pessoal estava bem quietinha, né? E eu não sabia nem o que falar. Preferia ficar mais reservada, né? Foi um pouquinho mais difícil, né? Até eu conseguir ali conhecer todo mundo, os professores também. Eu também tive muito problema na escola com os funcionários, né? Isso que eu ia perguntar, esse é o ponto. Como que foi todo esse envolvimento da equipe, dos professores, dos funcionários da escola? Como que foi isso? Você sentiu acolhida? Não, eles ajudaram? Eles entendiam sobre o diabetes, sobre a sua condição ou não? Eu tive uma professora de ciência que ela me ajudou muito mais do que qualquer outra pessoa ali, porque ela era hipoglicêmica. Então, quando chegou uma aluna diabética, ela ficou muito, tipo, tranquila, assim, comigo. Ela falou, eu sou hipoglicêmica. E na época eu também não sabia. Eu falei, como assim hipoglicêmica? Você tem diabetes? Ela, não, eu sou hipoglicêmica. Aí ela me explicou. Ela falou, nossa, que diferente, né? Um
funciona e o outro funciona até demais. Eu fico pensando assim. E aí com ela, aí teve pode falar. problemas com pessoas, assim, da cantina, por exemplo. Eu ia comprar um pirulito por estar com hipoglicemia. Aí a pessoa da cantina falou, não, eu não vou te vender doce porque você não pode comer. Aí dava uma confusão, aí chamava minha tia, porque eles achavam que eu tava assim, querendo doce, e eu tava tentando comprar doce, aquele negócio todo. Aí minha tia falava, não, ela entende, ela sabe, tem a hipo, ela pode comer doce, ela fica insulina pra isso, nananã. Mas assim, né, naquelas ela me vender, mas tá desconfiada, né? Ela ficava, nossa, é muito doce, talvez. E aí vem aquela questão, né? A falta de informação mesmo, né? Porque se você, a pessoa tem muito mito, né? Envolvido, então tem diabetes, não pode comer doce. Então, na cabeça dela, realmente, diabética, não pode vender o doce. Pessoa, né? Porque a minha visão também era, nossa, não pode comer doce. Aí a pessoa também tem essa visão, né? A pessoa não tem diabetes, vai ter, não pode comer doce. Mas também é um e aí ela não entendia. É um pouco dos dois. Imagina você, coitada, com uma crise de hipoglicemia, né? Com todos aqueles sintomas que a gente sabe que não são agradáveis, né? Ainda tem que explicar, né? Que a pessoa que você precisa daquilo para você sair da crise. Então, quer dizer, é muito desgastante isso tudo, né? Com certeza. Aí, tipo assim, eu fiquei dos meus 11 anos até os 17, né? Eu me formei com 17. Aí, assim, nos primeiros 3 anos foi um pouco difícil, assim, para as pessoas. Porque era muita informação também para eles, né? Porque quando você tem uma aluna com diabetes, eles também tem que ficar prestando atenção, passar mal, eles também podem ser responsabilizados, né? Então, assim, para eles também foi difícil. Mas depois... Foi uma adaptação, né? Também, e eu era a única diabética da escola inteira. Assim, de 3 períodos, manhã, tarde e noite, eu era a única. Então, era uma escola grande, Maurinho? Oi? Escola grande? Tinha muito aluno na escola? Uma escola grande? Era uma escola assim, de 2 andares. Tinha sala embaixo, sala em cima. Então, de 3 períodos, manhã, tarde e noite, eu ser a única diabética, para eles. Então, eles realmente estão perdidos, né? Eles falam, como assim? O que a gente faz? A gente deve dar doce, deve dar comida, não sabia muito o que fazer. É complicado. Você sabe que eu não vivenciei esse período escolar, assim, né? Eu tive o diagnóstico com 29 anos, né? Então, eu estava na faculdade nesse período. Então, eu não enfrentei essa situação sua, né? Mas eu era daquelas que realmente eu falava para todo mundo, falava para os professores que, eventualmente, se eu tivesse uma hipoglicemia ou algo assim, eles pudessem entender o que estava acontecendo, né? Então, geralmente, os meus colegas também todos sabiam ali. Sim. Porque é isso, né? Numa hipoglicemia, a gente espera que a pessoa possa ajudar a entender pelo menos o que está acontecendo, se precisar chamar a SAMU, né? E fazer o que precisa ser feito ali para ajudar, né? Eu porque realmente disso, porque eu tenho, não tanto hoje em dia, mas na época da escola eu tinha muito desmaio com hipoglicemia. Então eu falava, gente, se acontecer qualquer coisa, açúcar, pelo amor de Deus. Aí quando eu comecei a usar a bomba começava a pitar, né? E a minha tava caindo. Aí apitava, todo mundo já saía correndo, assim, ela vai desmaiar. E a bomba, então, para você foi ótima, né? Graças a Deus, aí você conseguiu ter um melhor controle, né? Menos hipoglicemia, porque ela tem essa notificação mesmo, né? De hipo. De hiper também tem, não tem, Maurinho? Quando tá subindo muito, também avisa. Ela avisa a taxa de aumento, tá subindo muito rápido.
a tecnologia a nosso favor é maravilhosa, né? Muito Acho que foi uma das boa. melhores coisas que já inventaram, assim, que, nossa, Sim, é faz maravilhoso. toda a diferença, sim. E aí, assim, puxando o gancho, assim, para a questão do diabetes, né? Nas escolas. Então, até, não sei se você tem acompanhado a minha rede lá, né? Então, Uhum. eu estou fazendo parte do projeto, né, Diabetes nas Escolas, do Grupo Santa Casa, a doutora Janice, a Márcia, que estavam aí, não sei se estão ainda, mas a gente está implantando aqui em Taubaté, né, o centro de referência, para justamente o quê? Para prestar o apoio necessário às escolas, né, e levar informação sobre o diabetes, então treinar a equipe escolar, para tentar minimizar situações como essas, né, que você passou, que você, né, sofreu nessa situação, né, você passou por isso, né, A então gente, muito... ela teve que dar uma palestra sobre, comigo, de exemplo, porque a gente, eu e essa professora, né, ela pegou e falou assim, tá, a sala que você estuda, a sala, né, e os outros da escola. Aí com essa dúvida, importante. eu passo mal do lado de outra pessoa que não é da minha sala, não vai saber o que fazer. Aí a gente, Exato, não sabe nem do que se trata. ele vai falar, por que não desmaiou? Do nada, assim, né? E aí a gente deu uma palestra na escola, nos 3 Ai, que períodos. legal! Que legal! 3 períodos. Eu passei o dia inteiro na escola, de manhã, tarde e noite, dando palestra na escola, para pelo menos as pessoas também entenderem, né? Se acontecer de entrar outra pessoa com diabetes, já ter noção, né, do que acontece. É muito importante. Você é melhor que ninguém sabe disso, vivenciou, né? Que boa iniciativa da escola também, né? Ter essa abertura e você participar também, né? Dando seu depoimento, levando informação, orientando a equipe. Muito legal. Fiquei muito feliz em saber, viu, Laurinha? Parabéns, parabéns mesmo. Obrigada. E agora eu vi que nós estamos combinando de cor-de-rosa. Nós duas. É mesmo? Se tivesse sido combinado, não dá tão certo. É Né? verdade. Laurinha, adorei o nosso bate-papo. Se quiser colocar mais alguma coisa, se o pessoal que está assistindo quiser perguntar alguma coisa para gente do nosso mundo azul, né, Laurinha? Estamos de rosa, mas é azul. A gente tá de rosa porque somos meninas, mas é o mundo azul do diabetes. Então, agradeço muito, viu, Laurinha, ter aceitado o convite. Que bom, eu também gostei muito de conversar. E é muito legal isso, né? Essa troca de vivências, né? E que a gente possa, mais vezes, se conectar aqui, bater um papo, né? Participar de ações, que eu acho isso muito importante. Levar informação e seguirmos juntos na causa. Sim. Né? E para ajudar aí quem tiver diabetes, seja tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, enfim, que a gente possa levar informação e ajudar quem precisa. Com certeza. Né? Eu acho que não precisa nem ter pessoas diabéticas na família, né? Mas às vezes um amigo, sempre vai ter um. É mais fácil todo mundo saber, ter mais informação. Acho bem interessante. É verdade. O pessoal a sociedade está precisando de informação, saber o que realmente é o diabetes, o que pode ser feito, né? Enfim, eu acho que tudo isso é muito válido. E eu fiquei muito feliz de te ver aqui. Quando eu fiquei mais, assim, expert no assunto, eu fui procurar mais outros, né? Porque, tudo bem, eu não tenho, mas outra pessoa também pode ter, então eu procurei sobre hipertensão, triglicérides, eu fiquei muito nessa de saber mais dos outros também, né? Porque é bom saber, informação é tudo. Sim, a Camila, querida, obrigada, Camila. Camila também a DN1, educadíssima em diabetes, me orgulho. Ela mostra os gráficos lá, eu fico, uau, essa é Parabéns! educada.
das nossas aí, dei um. Então, queria agradecer você mais uma vez, Laurinha, agradecer quem está aqui nos acompanhando, que a gente possa ter ajudado um pouquinho, né, com os nossos exemplos aí, as nossas vivências, e que a gente possa se encontrar mais vezes. Qualquer coisa me chama. Você também. Sou super aberta. Claro, agora não te largo mais. Tá bom, querida? Então, um beijo, boa noite, bom fim de semana e até a próxima. Até, um beijo nos pequenos. Obrigada, beijo, tchau. Tchau, tchau.